Vem para cá, pastor Leonardo Neri. Vamos aplaudir Jesus na vida do pastor Leonardo Neri. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi facultada pelo pastor Júnior Mão. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Vocês podem sentar, amados, glorificando o nome do Senhor, nosso Deus. Hoje é o último episódio da série Coragem, né, pastor Júnior? E aí o pastor Júnior colocou nos meus ombros essa responsabilidade de encerrar essa série maravilhosa. Nós tivemos 4 quarta-feiras aqui muito abençoadas. Essa é a quinta, né? Quinta quarta-feira, se não me falha a memória. É isso, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre tempestade hoje, né? Negócio meio tempestuoso. A gente pode abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, livro que escreveu Mateus, no capítulo 14. Se puder colocar na versão ACF, Almeida Corrigida e Fiel, eu agradeço. Glória a Deus. Mateus 14, do verso 22 ao 33. 22 ao 33. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada lá à tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Em outra tradução diz: Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas aqui estão se dirigindo a Ele. Esse texto é muito conhecido, né? É um texto, vamos dizer assim, batido. A maioria dos crentes, quase todos, conhece. Mas o que Deus me levou a falar nessa noite é sobre essas 2 tempestades que acontecem aqui no livro de Mateus. No capítulo 8 também tem a primeira tempestade. Só que no capítulo 8, Jesus estava no barco com eles. No capítulo 14, Jesus não está no barco. Jesus no barco é uma tranquilidade, né, pastor Sinal? Jesus está no barco, tá? E mesmo Jesus estando no barco, Marcos, inclusive, ele até narra de uma forma assim, vamos dizer assim, meio infantil, que ele é o único que diz que Jesus estava dormindo colocou a cabeça sobre um travesseiro, né? Sobre o travesseiro. É a forma de narrar do Marcos, assim, forma carinhosa que tem de narrar, como se ele estivesse contando história para crianças, né? Marcos tem esse estilo, o apóstolo Marcos, o escritor. E Jesus estava lá, dormindo no barco com eles. Mesmo assim, eles ficaram apavorados, porque o que é comum, quem não sabe ainda, o mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago, né? Só que é um lago muito grande, e eles costumavam, principalmente os orientais, a chamar de mar, de oceano, para qualquer, muita água, onde tivesse muita água, um exagero de água, chamavam de mar, né, pastor? É igual a ilha do Marajó, é chamada a maior ilha do mundo, porque a Austrália não é considerada uma ilha. Se a Austrália fosse considerada uma ilha, a ilha do Marajó ia perder
de Itaca, né? Da Austrália. A Austrália é um arquipélago. Então, era muito comum acontecer de vez em quando uma tempestade inesperada no mar da Galileia, chamada também Lago de Genezaré. Era comum, mas pegava de surpresa. E essa tempestade que aparece às vezes no filme, que não é verdade, não era de chuva, não era chuva, era tempestade de vento. Era o vento forte, né, que passava entre as montanhas, ele vinha com tanta força, e aí travava ali na montanha, e quando ele liberava das montanhas, ele ia com muita velocidade sobre o mar da Galileia, e as ondas se levantavam. E ali naquele barco, nos dois momentos, estavam homens experientes da pesca, experientes de mar, né? Aqui Jesus não está no barco. E agora, se Jesus não está no barco, o que é que eu vou fazer? Por isso que eu digo que Deus, ele parece ser meio esquisito para nós, meio estranho, né? Como ele age, a maneira como ele age conosco. Eu colocaria o título dessa mensagem de A Tempestade, o Medo e a Coragem. A tempestade, o medo e a coragem. Porque o nosso tema geral é a coragem, né? Eu estava olhando aqui rapidinho no dicionário para ver o que é coragem. Me lembrei que hoje a gente tem pouco tempo. Aqui diz no dicionário de Oxford, da Universidade de Oxford, que a coragem, traduzida em português logicamente, que a coragem é uma moral forte perante o perigo. É uma firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Olha, uma firmeza de espírito, é uma moral forte perante os perigos. Então, coragem, a gente sabe que na língua portuguesa é o antônimo de medo. Qual é a maior arma que o diabo usa para atormentar o ser humano? É o medo. São duas armas fortíssimas que o diabo utiliza. Essas são as duas maiores armas que ele usa: o medo e a culpa. E a Bíblia diz constantemente para nós não termos medo. Jesus disse: não sejais covardes, mas aí tem traduções assim: não sejais tímidos. Ou seja, não sejais medrosos. Não sejais covardes, não tenham medo. Mas o que é que nos leva a ter medo e não confiar 100% em Jesus? O que é que agrada a Deus? Qual é a coisa mais importante para agradar a Deus? EBD, né? Pessoal do EBD. A fé. Olha, EBD, pessoal do EBD está aí. A fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? A fé é uma certeza. Dentro da fé, da certeza, não tem dúvida. Não tem, assim, flexibilidade. A fé é uma certeza de algo que você acredita que vai receber, mas você não está vendo. Eu costumo dizer que a fé é substancial. Como dizia o pastor Paul Show, lá da Coreia, pastor da maior igreja evangélica do mundo, Assembleia de Deus do Evangelho Pleno, na Coreia do Sul, mais de 600 mil membros, mais de 500 mil de membros. Ele dizia que a linguagem do Espírito são sonhos e visões. Sonhos e visões. Eu sonho, eu peço, eu creio que Deus vai me dar, eu passo então a ver, eu passo a enxergar, eu passo a substanciar aquilo que eu pedi para Deus. É por isso que quando nós pedimos algo para Deus, Deus, eu quero que tu me cure dessa doença incurável. Porque eu sei que tu pode fazer isso. Porque eu sei que para ti tudo é possível. Tu só não vai me curar se tu não quiseres. Mas se tu quiseres, tu pode me curar hoje ou daqui a 10 anos, 50 anos. Quando for amanhã, minha oração não vai ser mais pedir para Ele curar. Eu vou dobrar meu joelho e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que tu vai fazer a tua vontade na minha vida. Ou me cura, ou usa a cura com um propósito para uma
abençoar outras pessoas. Você está entendendo? O pastor Júnior no primeiro dia falou, parece-me que foi isso, né, pastor? Quando te pede para uma criança, o pai pede para a criança se jogar da janela, a criança se joga na hora, porque confia 100% no pai. Mas se um estranho pedir, ela vai ficar desconfiada, talvez ela não se jogue, porque ela não confia. A fé é uma certeza. Quando a terra se tornou sem forma e vazia, se tornou um monturo, como um escombro, como se tivesse um abandono, a escuridão tomava conta daquele lugar, mas não estava abandonado. Deus deixou o Espírito Santo pairando sobre as águas, como se fosse assim, fica chocando aí esse monturo, fica aquecendo, até chegar a hora de Deus dizer, haja luz, e começar a fazer a reconstrução da sua obra. Então, coragem, para mim, é sinônimo de fé. Se eu tenho coragem, eu não tenho dúvida. Se eu tenho coragem, eu confio 100% no Senhor. Eu não tenho medo. Conversando com o pastor Gilberto, que eu já falei sobre ele, o missionário Gilberto, o negão, a gente estava lembrando dos momentos que a gente passou. A gente estourou um cabaré lá em Vigia. Eu, o pastor Gilberto, e mais o Edmar, que era gaúcho. Você não tem medo de entrar no cabaré? Não, não vamos entrar no cabaré e vamos pregar o evangelho no cabaré. E as pessoas começaram a aceitar Jesus. O gerente do cabaré queria mandar nos açoitar. Mas nós fizemos isso com sabedoria. E a dona do Rendezvous, ela aceitou Jesus 6 meses depois e se tornou presidente do círculo de oração. Por causa da fé. Sabe o que a gente fez no primeiro dia? Oramos lá na frente. Dizemos, Senhor, a partir de hoje esse lugar não vai ser mais o mesmo. Eu era muito novinho convertido. Eu tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo. Eu tinha uns 40 dias de crente. Mas aqueles homens eram tão corajosos que eu fui na onda deles mesmo. Se eles eram loucos, o mais doido era eu, que estava seguindo. E aí parece-me que a igreja no mundo está perdendo essa essência. Parece que nós estamos perdendo a essência, que é a fé, a certeza. Eu acho que foi o pastor Luiz Fernando ainda há pouco dizendo na hora da oferta, para a gente não se preocupar com a dívida amanhã, não é isso? Não foi o que Jesus falou? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ele quer dizer, Deus vai cuidar de vocês. Deus vai suprir a necessidade de vocês. O Salmo 91 é lindo demais e muito significativo. Aquele que habita, aquele que mora, aquele que convive no esconderijo do Altíssimo, aquele que tem intimidade, relação pessoal íntima, estreita com Deus, aquele que conhece Deus e confia em Deus, descansará à sombra do Onipotente. Confia tanto em Deus, que se estiver numa guerra, 10.000 cairão à direita, 1.000 à esquerda, e ele não será atingido. Ele tem tanta intimidade com Deus e confia em Deus, que nenhum mal entrará na sua casa. E se ele pisar em escorpiões, nada vai acontecer. E se ele tropeçar numa pedra, Deus imediatamente mandará anjo para segurar nas suas mãos para não cair. Fé, amados. A gente precisa manifestar a nossa fé, exercitar a nossa fé. Nós cristãos não estamos livres de sofrimento, porque a teologia da prosperidade diz que se você está sofrendo é porque tem demônio na sua vida, porque Deus te abandonou. Teve alguém essa semana que falou para mim, como é que pode tu serve a Deus com fidelidade e está com uma doença incurável? Tu que já orou por morto e Deus ressuscitou. Orou por canceroso e Deus curou. Que salvou, evangelizou toda a tua família. Agora essa semana, pastor, um pastor falando isso para mim. Eu disse, olha, Eliseu, o profeta Eliseu, ele fez 10.000 coisas mais do que eu fiz até agora. E como foi o fim do Eliseu?
morreu com uma doença da época, uma doença terrível. Possivelmente era a lepra. E nem por isso a gente vai dizer que Eliseu estava com demônio. Pelo contrário. Ele, ali na sepultura, já só os ossos de Eliseu, do profeta, quando jogaram o soldado hebreu, o soldado ressuscitou. O soldado morto, ele ressuscitou. Porque a virtude, a unção de Deus permaneceu nos ossos de Eliseu, mesmo depois que ele morreu. Porque Eliseu tinha fé. E aí a gente reclama, não, o que é que eu vou fazer agora? Eu já vi pessoas, na hora do velório de um parente, dizendo assim: Deus me abandonou, Deus foi covarde comigo, Deus levou o meu ente querido. Praticamente Marta também e Maria estavam fazendo isso para Jesus. O que é que Jesus dizia para Marta e Maria? Crê tão somente, porque todo aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ele viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Isso é fé. Falar um pouquinho de fé para nós. A gente precisa aprender o quanto Deus utiliza circunstâncias difíceis para nos ensinar a confiar nele. É por isso que eu digo que Jesus é estranho, Deus é estranho. Ele coloca a gente em situações difíceis, mas é porque ele precisa, para nós aprendermos a confiar nele. O medo é um dos maiores obstáculos que encontramos para isso. Eu, quando era criança, confesso a vocês, até meus 30 anos, pastor, 30 anos de idade, já era homem. Eu tinha medo de escuridão. Eu não dormia no escuro de jeito nenhum. Se apagasse todas as lâmpadas, eu ficava apavorado, eu não conseguia dormir não. Para mim vinha algum fantasma, um negócio assim. Eu tinha medo de escuro. Mas eu orei a Deus, disse que eu tenho que parar com esse negócio. Já tive experiência com demônios, vários demônios. E agora eu estou com medo de escuro. Eu não tenho medo do demônio, eu vou ter medo de escuro. E Jesus me libertou. Como Deus deseja que lidemos com medo? Como é que Ele vai fazer com que a gente lide, administre esse medo, conviva com esse medo? Ele fez com os discípulos dele no capítulo 14 de Mateus. Ele diz aqui que Jesus ordenou, aqui na minha Bíblia está aqui, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco. Algumas traduções está que Deus impeliu para que eles entrassem, e outros que Jesus convenceu os seus discípulos a entrar. Mas na cópia original, inclusive na Bíblia textual, quem tem pode consultar, está dizendo que Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco. Estranho isso. Isso que Jesus era grosso, assim, não quer dizer grosseria não. Entre no barco. Não, eu estou dando ordem, pode entrar no barco. Entre no barco e vocês vão sozinhos para o mar, vão atravessar o mar, sozinho. Por que eles não queriam entrar no barco sozinho? Porque com Jesus dentro do barco, quase que eles morrem. Na tempestade, lá no capítulo 8. Como é que agora eles vão entrar? No capítulo 8, que está no 8, do 26 e 27, rapidinho, ele disse assim, capítulo 8 de Mateus, 26 e 26 e 27. E disse-lhe: por que temeis, homens de pouca fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e os seguiam em grande bonança. E aqueles homens, eles se maravilharam quando viram Jesus dando ordem ao vento e ao mar, e acalmando. Eles disseram: que homem é este que está, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Estranho também, né, os discípulos falaram isso. Eles já tinham acabado de ver Jesus lhe purificar leprosos. Já tinham visto tantos milagres Jesus sendo feito. E eles ficaram admirados. Sabe por que eles estavam admirados, amado? Porque até ali, para eles, Jesus era reconhecido por eles apenas como um profeta. Porque profeta multiplicou alimento. Eliseu fez isso, né? Ressuscitou mortos, curou enfermo, fez machado sair lá do fundo e vir para a tona. Isso era coisa de profeta.
Será que qualquer profeta podia fazer? Agora, nunca na história da Bíblia Sagrada diz que um profeta deu ordem para o vento se calar e para o mar se acalmar, e eles obedeceram. Salmo 89, verso 9, tu coloca aí para mim, dá para colocar? Tem várias referências de Deus controlando o vento e o mar. Salmo 89, verso 9, está aqui? Mas eu trouxe aqui. Olha o que diz o salmista: tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tradicionalmente, na mitologia dos hebreus, só Deus tinha o poder de calar o vento e de acalmar o mar. Só Deus. Como é que aquele homem, aquele jovem carpinteiro, vindo do interior, franzino, dava ordem para o vento se calar e para o mar, e acontecia, eles obedeciam? Que é isso? Ele é profeta, ele não é Deus. Até onde está o nosso conhecimento com Jesus? Até onde está o nosso conhecimento para poder desenvolver a nossa confiança nele? Até onde nós podemos confiar no milagre de Jesus diante do nosso conhecimento com ele? Eu conheço Jesus eu conheço ele como? Por isso que ele perguntou por discípulo uma vez: o que é que os homens dizem de mim aí, as pessoas? Dizem que tu és um profeta, né? Tu és Elias, possivelmente Enoque. É isso que eles falam. Veio da parte de Deus. Nunca disseram: tu és o filho de Deus. E vocês, o que é que vocês pensam, o que vocês acham de mim? Como é que vocês me veem? Pedro foi o único que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas não foi da parte de Pedro. Foi porque o Espírito Santo foi e falou lá, cochichou no ouvido de Pedro: Pedrão, diz para ele que ele é o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Messias prometido. Como é que Deus quer que a gente lide com o medo? Crendo nele. É o que mais agrada. Olha, 2 pessoas deixaram Jesus profundamente emocionados no Novo Testamento, na história dele, na trajetória dele. E não eram judeus. Estão entendendo? Não eram crentes que andavam todos os dias com Jesus, almoçavam com ele, tomavam café, comiam chambari, tomavam açaí com tapioca, amapará assado. Não! Eram aquelas pessoas que tiveram o primeiro contato, que ouviam falar de Jesus. Um foi um centurião romano. Chegou e disse: mestre, meu servo está muito mal, está doente. Ele disse: não, vamos lá na sua casa, vamos curar o teu servo. Ele disse: não precisa. Eu sou o homem que comando 100 homens. Eu digo para eles: se moverem para a direita, eles me obedecem, para a esquerda, tudo que eu falo, eles me obedecem. Então diz apenas uma palavra, Senhor. Não precisa ir na minha casa. Diz uma palavra e meu servo será curado, será salvo. Ele estava reconhecendo a soberania, a autoridade, o poder que havia em Jesus, não como um simples profeta, mas como um próprio Deus ali manifestado. E Jesus ficou muito emocionado. É como se Jesus dissesse assim: poxa vida, eu estou no meio da minha família, dos meus irmãos, dos meus discípulos, e eles nunca demonstraram esse tipo de fé para comigo. Um romano, um centurião, um homem bárbaro, reconheceu em mim a virtude do meu pai que ele me deu. A outra foi uma Sírio-Fenícia, né? Que aí o Marcos diz que é o cananita, viu, Marcos? Sírio-Fenícia. Ela, além de ser uma estrangeira, ela era estrangeira, era Sírio-Fenícia de uma tribo que era pagã, adoradores de vários deuses. E ela chega e diz: Senhor, mestre, minha filha está sofrendo muito, perturbada de demônios.
E Jesus comete um ato ali que, na primeira instância, se acha que ele foi mal educado, mas não. Ele quis dar uma lição para os próprios crentes, para a igreja que convivia com ele. Isso não é bom, mulher. Não é bom tirar da boca das crianças e dar para os cachorros. Como ela disse, ele disse também para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Ela disse: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos, eles ficam na beira da mesa dos seus senhores, esperando que caia a migalha. E os cachorrinhos comem da migalha do seu Senhor. Ela disse: ô mulher, em toda a Judeia, em toda essa região, eu nunca tinha visto uma fé tão grande como a tua. Vá em paz e seja feito segundo o desejo do teu coração. Então a fé, ela é sinônimo para mim de coragem. Se eu fico apavorado diante das situações, das tempestades da vida, eu estou demonstrando falta de fé, eu estou demonstrando covardia, falta de coragem, falta de confiança. Olha que Jesus disse para a mulher samaritana: mulher, tu não sabe quem é que está te pedindo água. Parece que Jesus está dizendo isso para nós: vocês parecem que não me conhecem. Porque essa água que tu toma aí, a gente toma, volta a ter sede. Mas se tu me pedires água, mulher, se tu me pedires água, tu nunca mais terás sede. Vai brotar dentro de ti uma fonte que vai saltar para a vida eterna. Fé. Eu não sei porque Deus me trouxe a falar isso aqui hoje. Os apóstolos, no capítulo 8, estão vendo Jesus como profeta, por causa dos milagres. Só que aqui, eles não vão dizer assim: quem é este que até o vento lhe obedece, lhe ouve, e os mares lhe obedecem? Quem é esse? Ele já vai dizer lá para frente, eles vão adorar Jesus, depois de Jesus ter feito ter acalmado a tempestade, vão adorar Jesus e vão dizer: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Agora nós cremos que tu és Deus manifestado no meio de nós. O verso 25 que diz: mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Quarta vigília, sabe que horas eram? Entre 3 a 5 horas da manhã. Quando eles pegaram o barco, era o final da tarde. E logo que eles saíram, horas depois começou a tempestade. E Jesus não foi logo, né? Jesus não foi logo até eles. A tempestade acontecendo lá. A pergunta é: por que Jesus demorou a socorrer os seus apóstolos? O atraso que Jesus promoveu para quê? Qual o objetivo dele? Porque ele colocou isso numa situação limite dos apóstolos, porque ele queria ensinar a esperar e crer nele. E Jesus se emociona quando sabe que nós estamos esperando por ele. Como disse Abacuque: ainda que não tenha mais comida, não tenha mais dinheiro no banco, não tenha mais emprego, haja terremoto, as casas caiam por terra, mesmo assim eu ainda me alegrarei no meu Senhor, eu ainda me louvarei. O grande milagre desse episódio, amados, não é o homem andar sobre as águas. Não foi, não. Não foi o grande episódio disso. Mas Deus, Jesus, revelar que ele tinha um controle sobre a natureza. Esse é o maior milagre. Ele provou que ele tem um controle sobre a natureza. Se ele tem um controle sobre a natureza, ele tem um controle sobre todas as coisas. A gente procura médico porque os médicos são importantes. Psicólogo porque o psicólogo é importante. Mas vai ter situação na nossa vida que todos os médicos, todos os psicólogos, todos os juízes vão dizer: não tem mais jeito, não podemos fazer nada. Acabou para ti. Aí o que é que sobra? Deus. Deus.
mas é preciso eu confiar nele. Quando Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, que não é um fantasma, manda que eu ande em cima das águas e vá até a ti. Isso é fé, é coragem, motivação. Ele foi motivado pela palavra de Jesus. Vem, Pedro, pode vir, está garantido. Pedro desceu e andou mesmo, e estava de boa, estava andando. A gente está andando boa, na fé, confiando, é uma bênção. Deus me cuida de mim, Deus, eu não vou me preocupar com nada, Deus cuida de mim. Só que aí Pedro deixou de olhar para Jesus e olhou para a tempestade. Até porque o momento em que Jesus mandou ele ir era um momento de muita tormenta. Jesus faz isso com a gente para a gente sair do nosso lugar de conforto. Você está entendendo? Foi preciso Deus mandar invadir Jerusalém, General Tito invadir, destruir Jerusalém, para ver se aqueles homens saíam para pregar o evangelho em outro lugar. Estavam no lugar de conforto deles, no lugar confortável. Quando Jesus disse assim: vem, Pedro, era muito barulho de vento. Talvez eu não tivesse coragem de pisar na água, eu achava que ia me afundar. Primeiro que eu não sei nadar também, tem mais esse detalhe. Mas Pedro deixou de olhar para Jesus. Não deixe de olhar para Jesus. Pare de olhar para a tempestade da vida. Pare de olhar para as dificuldades. Pare de reclamar. Diga: Senhor, muito obrigado. Porque hoje não tem nada. Porque as portas estão fechadas. Deus fechou 1 ano e meio as portas para mim. Porta, janela, banheiro, tudo. Eu tinha acabado de aceitar Jesus, e Ele fez isso comigo. Sabe por que a família fez comigo, que era muito religiosa? Está vendo essa igreja do diabo que tu estás? Que tu estava empregado, estava trabalhando, estava ganhando teu dinheiro. E eu ainda ganhava um dinheiro extra tocando em banda de baile. O pessoal da banda pior ainda, está vendo? Pelo menos aqui tu ganha um troco e tal. E as pessoas dizem: fica tranquilo, fica quieto, suporta aí, eu estou te forjando. Eu estou te forjando. Senhor, mas não tem. Senhor, eu olho para o meu filho, o Eduardo, o grandão. Eu olho para o meu filho, tem uma papinha, nós chamamos uma papinha para a minha região, para a minha tribo, não sei para cá. Aquele migalzinho de farinha, do carimã. Tem a papinha, mas não tem o leite. Uma criança vai tomar um negócio desse sem leite, Senhor? Se pelo menos tem a papinha. Jesus diz: pelo menos tem a papinha. 1 ano e meio depois, Jesus me iludiu um pouco, abriu uma porta larga para mim. E no dia que eu ia ser fichado, cheguei com malas e cuias. Eu morava em Vigia, fui para Belém trabalhar, capital, 100 quilômetros de Belém. E o diretor lá disse assim: infelizmente nós ocupamos a sua vaga com outra pessoa. Aí eu peguei minha mochilinha, sentei na beira da calçada, ali na Presidente Vargas, de Belém, e comecei a chorar igual uma criança. Jesus não faz isso comigo. Estou no meu limite. Se isso acontecer de novo, eu não vou permanecer. Eu não estou te ameaçando, é porque é o meu limite meu. Não tem como, Senhor. Aí o Espírito Santo veio, me consolou e disse para mim: isso que tu acabaste de perder não é nem 10% do que eu vou te dar. Uma semana Deus abriu portas, janelas, escancarou para mim. E eu continuei glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Terminou meu tempo, amados. É bom a gente ficar constante. A gente constatou, aliás, que a gente tem que focar o olhar para Jesus. E como Pedro estava focando, estava tudo bem. E que na tempestade, as dificuldades que estão aparecendo na sua vida, que apareceu e que vai aparecer também daqui para frente, que eu sei, na minha também, por trás dessa tempestade tem milagres. Por trás dessa tempestade tem cura, tem revelações, tem reconciliações, tem restituições, tem renovo atrás dessa tempestade.
que estão ali desesperados. Jesus agora não está no barco, Jesus não está no barco, e agora? Nós vamos morrer, todos vão morrer. De repente eles veem um ser que vem andando em cima da tempestade, das ondas. É um fantasma? Não é não, fiquem tranquilos, sou eu, Jesus. Então, por trás dessa tempestade tem bênçãos, tem cura, tem milagre. Vamos ficar em pé, amados. Aleluia.